O senador Eduardo Girão convocou da tribuna do Senado os parlamentares a assinarem mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, arrolando uma extensa lista de abusos de autoridade que vem sendo cometidos há anos sob o olhar complacente do Senado Federal. Girão lembrou: em seus 216 anos de existência, essa é sem dúvida a pior formação do STF, com ministros que parecem estar ali com uma sede constante de poder político para governar. E não é à toa que praticam um abuso de autoridade, um ativismo nunca antes vistos em nossa nação. Nossa Constituição previu o importante instrumento do impeachment para coibir tais abusos e delegou esse poder somente ao Senado Federal. Mas até hoje, em seus 200 anos, nós estamos no bicentenário do Senado, isso nunca aconteceu. Ocorre que a atual legislatura é a campeã disparada no recebimento de pedidos de impeachment de ministros do STF. São mais de 60, sendo 3 deles de minha autoria. O senador anunciou: um grupo de senadores e um grupo de deputados estão fazendo um pedido de impeachment coletivo composto por mais de 20 laudas, fundamentando as principais ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro tem sistematicamente ferido pelo menos 4 artigos da Lei 1079 de 1950 que regulamenta o processo de impeachment. São eles o 2º, o 39º, o 41º e o 80º, ao violar o sistema acusatório do devido processo legal e do Estado Democrático de Direito. Por isso, eu quero conclamar senadores e deputados do Congresso Nacional Brasileiro para que assinem esse pedido de impeachment, que está robusto e em que senadores e deputados já autorizaram colocar seus nomes. Nós vamos coletar assinaturas até o dia 7 de setembro para, no dia 9, fazer, talvez, o maior pedido de impeachment da história deste país. Eduardo Girão lembrou casos emblemáticos de abuso de autoridade, como o de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, preso político que morreu no cárcere porque o ministro Alexandre de Moraes não se dignou a avaliar seu pedido de soltura. O de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que teve uma prisão preventiva mantida por tempo recorde apenas porque o ministro quis. O de Felipe Martins, preso ilegalmente com base em uma notícia falsa da velha imprensa. O de Daniel Silveira, mantido em regime fechado além do prazo, após uma série de outras ilegalidades. O do senador Marcos Duval, que teve suas contas bloqueadas sem sequer processo. E o dos presos do dia 8 e 9 de janeiro, no exemplo da cabeleireira Débora dos Santos. O senador disse: são muitos os casos de abuso de autoridade com relação a dezenas de presos políticos. Pais, mães e avós de famílias sem nenhum antecedente criminal que foram detidos portando muitas vezes a bandeira do Brasil e uma Bíblia, mas tratados pelo ministro como perigosos criminosos. E o pior, total desrespeito ao pleno direito da defesa, impedindo os advogados de terem acesso sequer aos autos do processo. Girão disse: parece uma ficção de tão surreal. Todas essas ilegalidades, arbitrariedades e abuso de autoridade só estão acontecendo por omissão desta casa. Mas o mundo já começa a ver, com denúncias de parlamentares estrangeiros, organizações internacionais, recebendo a informação de que o Brasil não vive uma democracia, vive uma ditadura da toga. Por isso, esse grupo de parlamentares novamente toma essa atitude triste, mas absolutamente necessária, de pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. O senador explicou: para dar mais força e legitimidade, estamos coletando com os pares, nesta casa e na outra, vários parlamentares juntos, um trabalho de uma força-tarefa, assinaturas de apoio, também convidando para uma coletiva amanhã para esclarecer à sociedade, ao Brasil, uma coletiva às 16 horas, na frente da presidência do Senado Federal. A consciência inevitavelmente nos cobrará
se neste momento tão grave de nossa história não fizermos a nossa parte para que o Senado cumpra seu dever constitucional e principalmente moral para o efetivo restabelecimento do Estado de Direito. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix, ajude@folhapolitica.org. Bem-vindo, meu irmão. Paz e bem, meu querido irmão, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão aqui na galeria do Senado Federal e também estão em casa, no trabalho, nos ouvindo, nos assistindo, pelo trabalho sempre muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Mas mais feliz ainda são as nações que já estão desenvolvidas ao ponto de terem um poder judiciário funcionando bem, com imparcialidade, e principalmente onde os magistrados que integram a Suprema Corte de Justiça sejam exemplos de dignidade e honradez no exercício de sua missão de julgar de acordo com a lei. O Brasil ainda está muito distante desse estágio de desenvolvimento, infelizmente. Em seus 216 anos de existência, essa é, sem dúvida, a pior formação do STF, com ministros que parecem estar ali com a sede constante de poder político para governar, e não é à toa que praticam um abuso de autoridade e ativismo nunca antes visto em nossa nação. Nossa Constituição previu o importante instrumento do impeachment para coibir tais abusos e delegou esse poder somente ao Senado Federal. Mas até hoje, em seus 200 anos, nós estamos no bicentenário do Senado, isso nunca aconteceu. Ocorre que a atual legislatura é campeã disparada no recebimento de pedidos de impeachment de ministro do STF. São mais de 60, sendo 3 deles de minha autoria. Mas a novidade que eu quero direcionar para a nação brasileira é que um grupo de senadores, um grupo de deputados estão fazendo um pedido de impeachment coletivo, composto por mais de 20 laudas e fundamentando as principais ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes.
O ministro tem sistematicamente ferido pelo menos 4 artigos da Lei 10.079, de 1950, que regulamenta o processo de impeachment. São eles o 2º, o 39º, 41º e o 80º, ao violar o sistema acusatório do devido processo legal e do Estado democrático de direito. Por isso eu quero conclamar senadores e deputados do Congresso Nacional Brasileiro que assinem esse pedido de impeachment, está robusto, e que já senadores autorizaram colocar seus nomes, deputados. Nós vamos coletar até o dia 7 de setembro, para o dia 9, fazer talvez o maior pedido de impeachment da história desse país, levando em consideração que já tem um tramitando com quase 5 milhões de assinaturas de brasileiros protocolados na época pelo jornalista Caio Coppola, foi o primeiro signatário. O ministro Moraes fere também frontalmente os artigos 1º e 13º da Lei 13.869, de 2019, sobre crimes de abuso de autoridade, além do Código Penal, em seu artigo 319, que define o crime de prevaricação, como, abro aspas, o ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O caso mais explícito e cruel da prática do crime de prevaricação se deu com Clériston Pereira da Cunha, 46 anos de idade, comerciante, bom pai de família, conhecido carinhosamente como Clezão, preso preventivamente desde o dia 9 de janeiro de 2023. Devido a várias comorbidades, sua defesa fez 8 pedidos para que respondesse o processo em liberdade, até que a própria PGR intercedeu favoravelmente em setembro de 2023. Todos os pedidos foram ignorados pelo ministro Alexandre de Moraes, até que no dia 20 de novembro ele morreu dentro da penitenciária da Papuda, depois de um infarte fulminante. Ou seja, ele é um morto sob a tutela do Estado. Com o nítido objetivo de fortalecer uma falsa narrativa de um golpe de Estado, o ministro vem exacerbando no abuso ilegal da prisão preventiva. Um dos casos mais notórios é de Silvinei Vasques, cidadão respeitável com as seguintes formações acadêmicas: direito, economia, administração de empresa, segurança pública, mestrado, uma série de situações. Ele foi preso desde agosto de 2023, só foi autorizado a responder em liberdade agora, um ano depois. Um recordista internacional de apreensão de drogas e de dinheiro que seria usado para compra de votos durante as eleições. Será uma vingança? Outro caso semelhante é a de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais do governo anterior. Esteve preso ilegalmente desde o dia 8 de fevereiro de 2024. É importante salientar sobre a farta jurisprudência a respeito da prisão preventiva. O prazo máximo permitido, quando não existe acusação criminal formalizada, é de 35 dias. Até notórios chefes do tráfico de drogas já foram libertados em decorrência dessa exigência legal. Outra vítima é o deputado cassado Daniel Silveira, condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ter feito acusações contra ministro do STF. Recebeu o indulto presidencial, que é um instrumento de clemência previsto na Constituição, mas foi anulado arbitrariamente pelo próprio ministro. Daniel já teria o direito da progressão da pena para regime aberto, mas a petição foi negada. Outro caso é do nosso colega Marcos Duval. Ontem recebeu aí um bloqueio de 50 milhões de reais de forma arbitrária, e também suas redes sociais foram novamente censuradas. Não podemos aceitar. Não concordo com algumas postagens que ele fez, como a maioria de brasileiros, de parlamentares, com acusações, com situações que vão na pessoa do ministro. Não concordamos com isso, mas tem medidas legais para se tomar, calúnia, difamação, e isso não foi feito. Tivemos mais um abuso. São muitos os casos, senhor presidente, muitos os casos de abuso de autoridade com relação a dezenas de presos políticos, pais, mães e avós de família, sem nenhum antecedente criminal, que foram detidos portando muitas vezes a bandeira do Brasil e uma Bíblia, mas tratados pelo ministro
como perigosos terroristas. E o pior, o total desrespeito ao pleno direito da defesa, impedindo os advogados de terem acesso sequer aos autos do processo. Dentre tantos casos de profunda injustiça, quero mais uma vez destacar o de Débora dos Santos, 38 anos de idade, cabeleireira, mãe de 2 crianças pequenas, 9 e 6 anos de idade. Está presa desde 17 de março de 2023 por ter pichado com um batom uma estátua de frente ao STF com os dizeres "perdeu mané". Ela está respondendo aí por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, deteriorização do patrimônio público, dano qualificado pela violência, grave ameaça ao patrimônio da União. Tudo isso com simples batom. Parece uma ficção de tão surreal. Todas essas ilegalidades, arbitrariedades e abuso de autoridade só estão acontecendo por omissão dessa casa. Mas o mundo já começa a ver, com denúncias de parlamentares, estrangeiros, organizações internacionais, recebendo a informação de que o Brasil não vive uma democracia, vive uma ditadura da toga. Por isso, senhor presidente, esse grupo de parlamentares novamente toma essa atitude triste, mas absolutamente necessária, de pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, para dar mais força e legitimidade, estamos coletando com os pares nessa casa e na outra, vários parlamentares juntos, um trabalho de uma força-tarefa, assinaturas de apoio, também convidando para uma coletiva amanhã, para esclarecer a sociedade, o Brasil, uma coletiva às 16 horas na frente da presidência do Senado Federal. A consciência inevitavelmente nos cobrará se nesse momento tão grave de nossa história não fizermos a nossa parte para que o Senado cumpra seu dever constitucional e principalmente moral para o efetivo restabelecimento do Estado de Direito. Eu repito, senhor presidente, se o senhor me der mais um minuto eu concluo. Nós estamos vivendo um momento dramático, momento de sucessivas arbitrariedades. Teve até o ministro Jobim, que nós estamos incluindo a declaração dele. São fatos relevantes sobre o que nós estamos vendo no Brasil, o cerceamento à liberdade de expressão, até um conselho para a censura sendo feito, ao estilo do que está acontecendo na Venezuela, e todo mundo está vendo que a Venezuela é uma ditadura sangrenta. Não podemos permitir que o Brasil chegue nesse ponto, mas a gente vê sinais de atitudes em todas as partes nesse sentido. Então, eu quero reafirmar que esse pedido de impeachment será dado entrada, né? Já está a peça pronta. Mas vamos fazer uma grande mobilização na sociedade até o dia 7 de setembro, para o dia 9, protocolarmos. Encerro mais uma vez com esse brilhante pensamento de Martin Luther King Jr., grande humanista e pacifista. Ele diz: a verdadeira paz não é somente a ausência de violência, é sobretudo a presença de justiça. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Girão. Senador Sérgio Moro.